Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui no Insta. Eita, finalmente voltamos. Voltamos para o Insta e hoje a gente tem uma live muito especial com o nosso professor Osnir e com a nossa professora que está iniciando aqui no Sudarshana, a Luciana Kimi. Então, hoje vai ser um dia muito especial. Olá, pessoal. Ó, desculpa o atraso. Eita, peraí. O que eu fiz aqui? Apertei alguma coisa. Entrar. Ai, meu Deus. Entrar. Já. Cadê você, Lulu? Não me deixem só aqui. Boa noite, pessoal. Uma alegria ter todo mundo. Renato, Sandra, Tâmara. Olá, um tchauzinho para você também. Dani, ai que legal, ó. Gabi já tem que entrar, né? Gabriela, se não estiver dentro. Boa noite, professor. Ele está chegando, a câmera dele não está muito boa, não. Oiê, Pri Dias, Laura, boa noite, Carolina, boa noite. Que gostoso a gente voltar aqui para o Insta, né, professor? Sem dúvida. Boa noite, tudo bem, querido? Ótimo. Cadê a Luciana? Luciana... Pô, mas o negócio é com ela e ela vai atrasar? Será que ela esqueceu? Olha, ela não pode ter esquecido porque eu a lembrei na aula de filosofia durante a tarde, então... E o pessoal da filosofia já está aqui em peso. Muito obrigado, galera, pelo apoio. Muito bom. Né? Muito bom a gente voltar a ter essas aulas aqui pelo Instagram. É uma delícia. Vamos voltar aí no segundo semestre com corda total. Então, enquanto a Lu não entra, eu vou aproveitar também que o pessoal está chegando para dar os recados aqui do estúdio, que tem um monte de coisa, por isso que a gente atrasou. Porque para eu conseguir escrever tudo, aí aquela correria que a gente é programado, né, professor? A gente é super regradinho. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu quero dar um recado muito, assim, esse eu não posso deixar de dar, quase que eu esqueci. Dia 30 agora, dia 30, que é quarta-feira, né? A gente vai ter já uma aula aberta com o professor Osnir, porque ele vai começar no nosso grupo de Sadhana, né? Que é um grupo que já existe há um tempo aqui e acabou de terminar o Yoga Sutras, né, professor? E agora eles vão entrar no novo texto, que é o Bhagavad Gita, e o professor já vai fazer uma aula aberta para explicar aí para o pessoal como que é a dinâmica do curso, a importância de ler esse texto, né? Então, já aí está todo mundo convidado para poder participar. Dia 30, quarta-feira agora, né? E já Às sabendo que eu 20 estou horas. às Às 20 horas. 20 horas. Isso, às 20 horas. Ainda bem que eu tenho assessoria ao vivo aqui. E eu sei que a gente está falando assim com data trocada, mas, né, obedecendo aqui a sequência, dia 28, segunda-feira agora, começa o curso de introdução à Ayurveda com a Luciana e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer dessa live. E aí, quarta-feira, tem a aula aberta às 8 horas com o professor Osnir, e aí ele vai explicar aí a introdução do porquê ler esse texto, né? E mostrar como que é a dinâmica do grupo para você poder participar se você ainda não conhece os trabalhos aqui junto com o professor Osnir. Quem participa, dá o seu depoimento aí agora, tá? Para a gente dar uma enrolada boa até a Luciana chegar. Acho que ela chegou, filha. Tem uma... E aí mesmo? Ah, ela chegou. Já vai entrar. Não, ela não chegou. Peraí. Aceitar. Às vezes o Instagram dá um delay mesmo. Não, eu acho que eu não tô apertando. Ah, sim. Tô? Lu! Não tá, não.
Ah, acho que agora vai. Vou ter que ficar fazendo até entrar aqui. Só faltava essa. A gente não conseguiu fazer a Lu entrar. Bom, enquanto a Gabi vai tentando aqui, eu vou dar sequência. Na sexta-feira do dia 1º de setembro, a gente vai ter uma outra live aqui com o professor Osmir e comigo. E a gente vai falar, adivinha, sobre a viagem para a Índia, né, professora? A gente está organizando, o senhor está organizando uma viagem para janeiro, né? E aí, dia 1º de setembro, na sexta-feira, nesse mesmo horário, 19 horas, a gente vai fazer uma live para falar sobre as histórias da Índia e para falar um pouco sobre a viagem para a Índia, tá? Dia 2 e 3 de setembro, a gente tem o curso de formação de professores. Você pode fazer esse módulo avulso. O tema vai ser Chakras, Nadis e Kochas. E falando sobre o curso de formação de professores, eita, uma gata aqui no meio, a gente vai aceitar novos alunos a partir de outubro, do primeiro final de semana de outubro, você já pode vir para participar do curso de formação de professores, né? Boa noite, Lulu. Boa noite. Calma, que eu já estou terminando aqui. Calma, Tá calma. bom. Dia 17 de setembro, um domingo, a gente vai ter um yoga no domingo comigo. Vai ser um yoga relax, né? Relax day, aliás. E aí depois a gente vai, ao longo aí do mês, as gatas estão doidas aqui, e informando vocês para vocês lembrarem das datas. A gente tem aqui engavetado um curso de workshop, um workshop de correções e ajustes. Você está sabendo, professor? Né? Eu sabia que ele não estava sabendo. Dia 23. Depois a gente confirma. 23 do quê? Dia 23 De outubro ou de setembro? setembro. Obrigado por me avisar. Ah, você viu como ele... Avisar em público. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou querendo que vocês aí que estão assistindo a live entrem em contato com a gente para saber se você tem interesse em fazer um curso desse aqui, tá bom? E aí a gente monta uma turma. E no dia 1º de outubro, a gente começa uma mentoria comigo. E a gente também tem no dia 29 e 30 de setembro, 1º de outubro, uma iniciação em Kriya Yoga, né, professor? Que vai acontecer em São Caetano. É isso. Tá gravado e agora, para você ver quais são as atividades que a gente tem aqui, é só você voltar para o começo da live. Ufa! Falei, essa é a minha parte da live, tá, pessoal? Pronto, já fiz meu serviço, agora é com vocês. Boa noite. Boa noite. Oi, professor, tudo bom? Boa noite. Tudo bom, Dedé? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom, pessoal, dando um pouco de continuidade às lives que eu tinha feito com o aluno, né? Para falar um pouco do curso que vai iniciar segunda-feira agora. A gente já está com uma turma muito gostosa. E aí a gente vai aproveitar essa live para ver se você quer entrar e fazer parte dessa turma. O tema que a Lu propôs para a gente aqui, né? Que na verdade é um tema pedido, inclusive, sobre como que chama, Lu? Sobre Ritocharya, sobre a rotina sazonal, né? A gente fez a última live e ficou, acho que esse assunto pendente, e é um assunto que eu acho que é mais, de certa forma, polêmico até também, né? Porque é difícil de entender, assim, a relação dos opostos é fácil de entender, é difícil de entender quando aplicar, porque a gente não presta muita atenção nas variações dos gunas, né? Ou das qualidades das estações. Às vezes a gente fica muito preso ao calendário ou à nossa imaginação do que é uma estação, né? E aí, às vezes, a gente não consegue entender direito o que está acontecendo por não exercitar uma observação, né? E aí
também a gente acaba se confundindo e também por não entender um pouco das qualidades dos alimentos, né? Que eu acho que isso que dentro do curso, mais do que a gente ficar fazendo uma lista do que pode, que não pode, que deve, que não deve, né? Que tem aquela visão geral que a gente fica muito preso com esse estigma, né, em relação ao Ayurveda, com uma lista muito rígida, né? Eu acho que explicar um pouco da característica dos alimentos, né? Então, o que se aplica, né, para cada época do ano. É, e que isso gera, né, a gente às vezes não percebe, a maior parte das doenças ele acaba sendo um estilo de vida e uma alimentação que as pessoas, às vezes, a gente não presta muita atenção nas mudanças, né? Então, o Osni, né, no curso de formação, ele sempre fala, a gente não troca de roupa, né? Porque quando tá quente, quando tá frio, só que a gente acaba não trocando a alimentação, a gente não troca a prática, né? Por isso que a gente, eu falei para a Dedé, chama o Osni, porque a gente trazer, né, esse olhar também para o yoga, apesar do curso ele vai ter um enfoque, né, maior para a questão do Ayurveda, por todo esse estudo que eu faço né, na formação com os NIR e esses anos de estudo com ele, né, também de Vedanta, é, é, não tem como separar, né, uma coisa da outra, né? Então, também por isso que falei para vocês, né, faço questão, né, do Osni também estar junto, porque é um assunto que a gente vai de A a Z e se a gente ficar aqui conversando, não tem fim. Eu já gosto de falar, né, então. Falei, tá falado. Joguei na mão dele, vai. Não, é verdade, né? Porque assim, a gente, a gente faz uma série de coisas durante a vida, mas a gente não percebe essas coisas. Uhum. Então, assim, eu sempre costumo dar esse exemplo, né? É como você usar a mesma roupa o ano todo. Então, se você usa uma regata, quando estiver quente, você está confortável, mas quando estiver frio, você vai passar frio. E se você usa uma roupa, uma blusa o tempo todo, quando tiver frio, você vai estar confortável, mas quando tiver quente, você vai passar calor. Então, assim, tudo muda. Uhum. E a gente deveria se adaptar a essas mudanças. Ou seja, quando está calor, eu uso uma roupa mais fresca, e quando está frio, eu uso uma roupa mais quente. Mas não é o que as pessoas fazem, nem com as suas rotinas, né? Nem com as suas disciplinas, e nem com a sua alimentação. Uhum. Então, assim, se está. E a gente faz ao contrário, né? Se está mais frio, a gente deveria ter uma atividade física mais intensa. E se está calor, a gente deveria ter uma atividade física menos intensa. Mas o que a Dedé, que já foi, né, diretora aí de academia e tudo mais, sabe que isso é o contrário, né? Verão, o pessoal Oi? vai no verão, o pessoal vai desesperadamente e com aquela coisa do tipo, agora eu tô com disposição, né? Então, Uhum. não usa a atividade física propriamente para ter disposição, né? Não vê a gente não vê a atividade física como algo que sirva para nutrir a gente. Eu, quando comecei a fazer yoga, né, Osmir, era bem essa visão, pelo menos era a experiência que eu tinha, né, de achar que era assim, né? No verão eu tenho vontade, no verão eu não tenho tanta vontade, no inverno, né? No fim é totalmente o contrário. Eu acho que é importante a gente explicar, né, para as pessoas que estão assistindo e se a gente for falar para estudar mesmo esse assunto, porque assim, a gente associa muito o verão e é o que acontece, né, que a gente vai para o movimento para o externo, né? Então a gente sente uma necessidade dessa conexão com o externo, mas porque a natureza toda ela está acho que no seu momento máximo de externo por uma característica até de movimento de energia da rotação da Terra e solar mesmo, né? E a característica
disso, né, é o Sol, ele está retirando a energia da Terra. Então a gente tem uma necessidade física também de, né, a gente vai se relacionar, vai ficar vai ficar em ambientes externos mais tempo, né, ou quer ficar tendo esse contato com o externo. Mas o que a gente precisa perceber é que se existe essa retirada de energia, essa energia ela não é só uma imaginação que a gente tem assim, porque está mais quente, porque realmente toda a água do planeta ela está sendo removida, está secando. E a nossa a estrutura, né, molecular, ela é nutrida, a gente tem esse elemento também no nosso corpo, e isso vai ser retirado também. Então, dentro do Ayurveda, a gente fala assim que Vata, né, ele começa, né, sofrer um certo acúmulo para depois ele começar a se agravar, né? Então, por conta disso, porque a energia solar ela começa a remover essa quantidade de água do corpo. Se a gente estimula isso, né, ficando mais tempo no sol, tomando muito álcool, né, bebendo muito álcool, fazendo mais exercício. Então, depende assim, do exercício, né? Quando nos textos, se você vai fazer alguma atividade, uma atividade moderada, de manhã, né? A hora que está bem fresquinho, e aí você acorda, né? De preferência, né? Ao nascer do sol, que aí o sol não está naquele impacto todo, né? Tá naquela penumbra ou um pouquinho antes, né? Está mais fresco e você vai fazer um exercício moderado, né? Mas o que a gente faz? A gente sai para correr no topo do meio-dia, né? Pega meias férias de verão, né? A gente vai lá no meio-dia, corre na praia, toma cerveja, né? Ou muito álcool, né? E fica no sol exposto. Quer dizer, olha, todas assim, naturalmente você já está com uma redução de água do corpo. E aí o que você faz? Você triplica isso, né? Você se expõe, né? Num grau assim que você assim, às vezes a pessoa ela não percebe nem muito o adoecimento imediato, mas ela começa, né, a ficar suscetível a ficar com uma baixa imunidade, né, a ter alguns tipos de doença, e principalmente, né, uma instabilidade mental. Tem muita gente que sofre de bastante ansiedade no alto verão, né, e Então, outras mas coisas. e tem outra coisa, né, Lu? É que as pessoas, muitas vezes, elas não têm a percepção de que o álcool, ele é seco e Uhum. quente. E quente, Então, a exato. pessoa acha que tomando cerveja, ela está se hidratando, Não, é um né? diurético, né? Então, é, é justamente o oposto, né? Quer Uhum, dizer, o álcool, ele é quente e ele é seco uhum, e ele vai... Porque, assim, a gente não entende que a gente tem umas glândulas que elas produzem ou inibem a urina. E uhum, quando você usa o álcool, você inibe a glândula que inibe a urina. Então, o que acontece? Você tem uma quantidade maior de eliminação da urina. Porque, assim, se você tomou uma cerveja, o quanto você tomou da cerveja não é o quanto você elimina da sua urina. uhum, É porque você inibe essa glândula e aí o que acontece? Você tem uma quantidade maior de urina. Só que o que está uhum, acontecendo? Você está desidratando o seu corpo. uhum. Mais e mais e mais. É, Mais e mais. e, e E aí o que acontece? Quando você já está num clima onde já existe uma desidratação por causa do natural, né? calor natural, e aí você acha, mas eu estou tomando cerveja, eu estou me hidratando. Só que não. Fica essa sensação, né, professores, de secura, né?
E essa É. coisa de você ficar, né, com a sensação, não, você realmente fica mais magro, vamos dizer assim, né? Só que Uhum. isso é que está causando a sua próxima doença, né? Eu acho que até para entender isso melhor também, é assim, o nosso corpo ele tem uma inteligência em relação à regulagem de temperatura. A gente, tanto no verão quanto no inverno, a nossa temperatura basal ela vai ser a mesma. Então não é porque tá calor que a gente vai ter um febrão e aí a gente começa a esquentar, né? Não é isso. Então o nosso corpo ele faz uma regulagem. E essa regulagem ela está correlacionada à nossa capacidade digestiva. Então, assim, a gente tem uma glândula interna que sabe, ó, tá sol, tá calor, qual a temperatura externa, e ela vai, em função disso, fazer um controle de temperatura onde a gente mantém essa temperatura a mesma, né? A 36 graus, 36 mais ou menos, que a gente tem. E para isso, o nosso fogo digestivo, ele vai diminuir essa capacidade da gente digerir, né, durante o verão. Porque eu falo assim, tá quente lá fora, eu não preciso estar tão quente aqui dentro. Então, isso quer dizer o quê? Que eu, durante o verão, eu não consigo digerir uma feijoada, eu não consigo digerir lombo, sei lá, comida gordurosa, eu não Um pouco consigo digerir, assado. não consigo digerir uma série de coisas, né? A nossa comida de Natal, né? A gente chega, a gente faz aquele banquete, que é uma ceia que ela está inspirada em países muito frios, né? Então, a alimentação extremamente pesada, gordurosa, rica em proteína. Por quê? Porque nesses países que são muito frios, você está falando de uma temperatura que está abaixo de 0 graus. Só que no nosso país, um país tropical, a gente está numa temperatura ali beirando os 35 graus lá de fora. O nosso fogo Tinha que ser digestivo está... luau. É, Tinha que ser a gente, luau, não Natal. Natal, então, É e aí mesmo. a gente, o nosso fogo digestivo, ele fica mais debilitado, e aí se a gente come uma comida desse tipo, a gente gera um distúrbio, né? Então a doença ela vem pela desidratação junto, na maioria das vezes, junto com a produção de AMA, que é aquele alimento não digerido. Você não tem uma capacidade digestiva para poder digerir essa comida que a gente come, na quantidade que a gente está comendo, no horário que se come, porque na nossa cultura a gente acaba comendo depois da meia-noite, né? E super pesada. Ou dentro de uma rotina, vamos dizer assim, de São Paulo, talvez no interior não seja dessa forma, mas em São Paulo, que as pessoas demoram muito, né, para poder se locomover, acabam jantando lá pelas 9 horas da noite. E às vezes comendo uma comida também extremamente pesada, né? Então tem esses dois fatores, onde a gente tem uma desidratação e o fogo digestivo mais baixo. Então, assim, são duas coisas que a gente deveria prestar atenção, né? E aí cada estação vai ter uma característica. Então, assim, cada estação vai ter, são qualidades que a gente chama de gunas, né? E aí como que a gente vai balancear isso junto, né, com a alteração do Agni. Então, assim, cada estação vai provocar uma característica de Agni no seu corpo. Então, o que nós seres humanos tem que fazer? Se a gente entende melhor disso, o que a gente vai usar? A gente pode prestar atenção numa prática de yoga, né, que pode estimular, né, e ajudar a equilibrar a gente prestar atenção na quantidade de comida que a gente come. Então, durante o inverno a gente pode comer mais, no verão a gente vai comer uma quantidade menor. Durante o inverno você está apto a digerir alimentos mais pesados. Se você gosta de carne, carne. Se você gosta de tomar vinho, um pouco mais de vinho, mais de álcool, né? A questão do exercício, né? Você precisa se movimentar, principalmente na parte mais úmida do inverno, para tirar aquele estado de lassidão. Então, o exercício faz parte. E ao contrário, vai ser no Mas extremo, é no ápice justamente o do verão. contrário, né, do que as pessoas fazem. É bem provável, né? Elas Porque no acabam inverno. consumindo álcool mais no verão Uhum. do que no inverno, É, né? é, e mesmo assim, né? Eu acho que mais. A gente está falando aqui de dois pontos, né? Verão e inverno. E aí eu queria também que o Osni me ajudasse a complementar, que são as transições, porque as pessoas elas adoecem, sim, tem doenças bem
que você começa a construir no verão e tem doenças que você começa a construir no inverno. Mas as pessoas elas vão sentir mesmo, às vezes no outono, na maioria das vezes, no outono ou na primavera, que dá o baque. Né? Então, assim, na primavera a pessoa vai vir com a sinusite, a dor de cabeça, todas aquelas coisas de muco, né, intenso, e no outono todas as ites inflamatórias, né, conjuntivite, alergia de pele, né, várias coisas. E aí eu queria convidar o professor Osni também para assim, esclarecer, ensinar como a prática de yoga, né, como que a gente pode fazer pensando nas transições, porque quando a gente fala em verão e inverno, né, quem já fez formação, que estuda com o professor sabe, né, assim, tem asanas de extensão, asanas de flexão, cada uma deles vai provocar uma ação no seu corpo. Agora, nas transições que meu Agni está debilitado, né, quais são os pontos de atenção? Assim, acho que isso é uma coisa importante, que eu acho que é um momento bem crítico, assim, as transições, né? A gente vai começar a entrar em uma agora, né? Não sei, né? Porque a transição dessa semana, né? Para agora no final de semana, que já vai fazer frio, vai ficar doido, né? A Mari escreveu logo no começo: estou assistindo a live, tomando meio vinhozinho, já logo de cara que você fala do álcool. Eu falo, é um assunto para uma sexta-feira à noite bem interessante, né, pessoal? É para eliminar todas as nossas ilusões. Mas é por isso que a ideia do curso também é para poder esclarecer com menos dureza, vamos dizer. Às vezes nas lives, nas aulas que às vezes a gente tem menos tempo, né? Esse curso, como vai durar mais tempo, a gente consegue explicar e trazer o que está por trás. E aí eu acho que fica, quando a gente entende, usa parte do intelecto e parte da prática, e depois quando a gente começa a absorver, fica ficando mais fácil. Então a gente acaba tendo que usar um pouquinho do intelecto, sim, para poder a gente explicar o que está por trás de cada, senão vira uma lista, e uma lista às vezes chata, né, de fazer. Né? Porque parece que não tem sentido, né? Por que eu tenho que fazer, ir para a direita, para a esquerda, né? Mas deixa eu dar a voz para os nichos, senão só eu falo. Senão a Lu já foi para o outro lado da conversa, já. Aí ia resgatar, já. Qual era a pergunta, Lu? Era na transição, como que a gente pode ajudar com os asanas, a gente deixar, fazer estimular o nosso fogo digestivo, né? Tirar desse, como a gente nos ajuda, né, a digerir melhor nessas fases de transição, né? Então, veja, existe um conceito dentro do Ayurveda que diz que um bom Agni, né, uma boa capacidade digestiva, transforma veneno em néctar. E que uma má digestão transforma néctar em veneno. Então, assim, se a gente pudesse, né, nos meus cursos eu sempre falo isso, né? Se a gente pudesse definir o Ayurveda de uma forma mais precisa, a gente deveria definir o Ayurveda como a ciência da digestão. Sim. Porque muita gente foca no alimento. E poucas pessoas focam na capacidade do corpo de digerir esse alimento. Sim. E esse é o ponto que a gente deveria focar mais, né? As pessoas falam muito sobre Vata, Pitta e Kapha, mas na verdade, né, não interessa eu saber qual é, se eu sou Vata, se eu sou Pitta, se eu sou Kapha. Isso é muito estimulado, né, nas pessoas, mas eu tenho que entender como é que Vata interfere na minha digestão, como Pitta interfere na minha digestão e como Kapha interfere na minha digestão. E aí, se a gente for olhar isso pelo aspecto do yoga,
a gente tem que olhar todo o asana que faz o quê? Que estimula a minha capacidade de digerir, né? Quando a Lu falou de ama, né? A palavra ama em sânscrito significa cru. Ou seja, quando eu como alguma coisa e meu corpo, por alguma razão, não cozinha isso dentro de mim, esse alimento ele fica cru dentro de mim. Isso gera, né, uma biotoxina chamada ama, que gera uma série de coisas. Então, assim, como é que eu estimulo isso fazendo asana? Eu estimulo isso pressionando o meu abdômen, né? Então, quando eu faço o Dhyana Bandha, eu estou estimulando isso, né? Se eu consigo fazer Nauli, eu estou estimulando isso. Todas as torções estão estimulando isso. Então, se eu faço flexões, faço Nauli, faço torções, eu estou estimulando toda essa região e isso vai aumentar a minha capacidade de digerir. E aí entra um detalhe. Se eu aumento a minha capacidade de digerir com a minha prática, eu tenho que aumentar o sabor doce na minha alimentação. E quando eu falo de sabor doce, eu não estou falando de quindim, né? Eu não estou falando de brigadeiro, eu estou falando de arroz, cenoura, beterraba, né? Todos esses alimentos. Por quê? Porque eu posso incorrer no oposto. Eu aumento muito a minha capacidade de digerir e eu não consumo esse tipo de alimento e eu vou ter uma depressão nos meus tecidos. Eu vou começar a me comer de dentro para fora. Por isso que Swatmarama, quando ele fala sobre a alimentação do yogi, ele diz, o yogi deve dar preferência ao sabor doce. Então, eu aumento o meu Agni e aumento um tipo de alimento que equilibra esse aumento da minha capacidade de digerir, né? Se eu não fizer isso... Sim. Fala, Lu. Não, é que você entrou no, você acho que pegou um ponto que é bem importante e eu acho que bem polêmico também, porque a gente vive, abrindo um parênteses até na questão do rito Chari, entrando nessa questão da depressão, né? A gente vive numa sociedade que valoriza um corpo muito magro, um corpo que tem uma certa depressão de tecido também. E normalmente, todo yogi assim, é gordinho. Todo yogi é gordinho. Ponto. Ponto e basta. Todo yogi é gordinho. Essa ideia de... Professor, todo yogi é libertado por essa loucura. Exato. Né? Essa ideia de yogi fakir só existe aqui no Ocidente. Né? Então, isso daí é perigoso assim, porque, não nem sei se a palavra certa é perigoso, mas assim, é a falta de equilíbrio que a gente tem, né? Então, assim, às vezes você começa a fazer yoga e você é estimulado por tanta foto, por tanta imagem de gente muito magra praticando, e aí quando você consegue chegar nesse estágio, né, que você realmente vai chegar de estimular seu acne e começa a emagrecer, você não faz o movimento oposto, que é de nutrir esses tecidos. Porque, na verdade, assim, quando você estimula esse acne, você começa a eliminar a toxina.
Então, se você entra com sabor doce, você vai fazer uma reconstrução dos tecidos e isso, de certa forma, é uma limpeza também, porque você está trocando Sim. as células antigas por células novas e células mais fortes, né? Que dentro de uma descrição, até dentro do Ayurveda, como é que ele descreve, né, uma pessoa saudável? Ele vai descrever a pessoa por dentro, né? Como é essa musculatura dessa pessoa por dentro. Ele não fala de quanto que a pessoa é bombada, né? Ele fala dessa Uhum. capacidade de domínio dessa musculatura interna. Uma, Agora, para você uma ter esse... vez, uma vez eu estava na Índia e, e eu estava com um casal de amigos. A Dedé conheceu o Pedrinho, né? O Pedrinho era magrelo, né? E a gente estava em Pune, que é uma das poucas cidades que vendem assim imagens de Patanjali, porque apesar de Patanjali ser o patrono assim do yoga, não é em muitos, não são em muitos lugares que a gente encontra essas imagens. Bom, e a gente estava em Pune e o Pedro virou para mim e falou: "Ah, eu queria comprar uma imagem de Patanjali". Eu falei: "Bom, vou levar você numa loja, né, que tem bastante imagem". E esse dono dessa loja, ele era amigo do Iyengar. Então, assim, tinha muitas imagens. A gente chegou na loja e o Pedrinho, que era super magrinho, virou para o cara e falou: "Ah, eu queria comprar uma imagem assim de Patanjali, né?". O dono da loja olhou para ele com uma cara estranha e falou assim: "Mas você quer comprar uma imagem de Patanjali? Você faz yoga?". Ele disse: "Faço". Ele balançou a cabeça assim, olhou para mim e falou assim: "Ele tem um corpo de yogi. Eu tenho um corpo de yogi. Menino, você é muito magro. Você não tem um corpo de yogi". E isso, a gente tinha saído de Varanasi e a gente fez aula com um professor, que aí o professor ficava o tempo todo assim. Quando ele dava determinados asanas, ele falava para mim, né? "Ah, você pode fazer, você não faz. Ah, você pode fazer, você não faz". Principalmente esses asanas aonde o calcanhar entra por baixo das costelas flutuantes. E aí Você... depois ele explicou, ele disse: "Como você não tem uma gordura abdominal, se você fizer esse asana, você vai machucar seus órgãos internos. Então você não faz". Aí a gente tinha ido de Varanasi para Pune, e aí eu brinquei com o Pedro, eu falei: "Pedro, não bastava o professor de yoga ter, né, impedido você de fazer um monte de asana, agora até o dono de uma loja de estátua, né, tá falando para você que você não tem um corpo de yogi, né?". Porque É, a nossa visão aqui é essa, né, de que yogi é uma pessoa Não, magrinha. então, professor, não é só em relação ao yoga, né? As pessoas, quer dizer, as pessoas têm essa loucura pela magreza, né? E aí, Sim, sim, sim. e quando eu comecei, né? Comecei não, né? Que eu já dava aula em academia e comecei com a prática de yoga e ensinar yoga na academia, era o maior desafio conseguir mostrar para as pessoas o equilíbrio mental, uhum. emocional, porque eu já passei muito por essas coisas, né? Lembra, professor? Cabelo curtinho. Lembro, opa, como eu lembro. Então, ele lembra da catástrofe que era. Mas porque assim, Eu chamava Dedé de loirão. 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 Mas o impacto que acontece, né, na saúde da gente, porque a gente vai colher, né, o impacto de tudo isso. Talvez eu fique aí brigando com essa balança com 30 anos, 40 anos, e vai chegar nos 50, 60, 70, a gente pode entrar em campos que a gente poderia ter evitado, né, em prol de uma coisa que é absurda, porque é uma distorção da mente e eu também acho uma distorção da emoção, né? Porque eu busco ser aceito por causa É, disso, exato. muito
é uma coisa para se questionar demais, porque foi o meu caminho, pessoal, né? A relação com a comida, a relação com o treino, eu passo até hoje por uma grande desintoxicação de tudo isso, porque para mim foi dos meus 18 anos até o meio, que ainda eu estava praticando yoga, eu ainda estava condicionada naquele outro padrão. Eu ainda fazia yoga e olhava para a minha alimentação preocupada com entrar aí num estereótipo já inatingível para mim, entendeu? Que me deixava triste, infeliz. Então, o impacto na vida... Uma vez estava eu Lá vem com ele. essa senhora que vos fala. Estávamos em um supermercado. Aí, passando pelas gôndolas do supermercado, a Dedé queria me impressionar de alguma forma. E aí ela olhou para um determinado treco lá e virou e falou assim: ah, eu queria comer isso, mas eu não posso, porque não sei o quê. E eu só de birra peguei o negócio e disse: ainda bem que eu não tenho que me preocupar com o meu peso. Ai, que ódio! Que ódio! Ódio mortal! Porque todo mundo, professor, vou abrir meu coração. Ali na hora, o que eu queria dizer é assim: ai, queria estar sozinha para poder comer isso, sem ter que ficar. Mas leio uma Exatamente. coisa, não pensei outra, pensei outra. Ela queria estar sozinha para poder pegar o negócio e não sentir culpa. Aí ela quis me impressionar, né? E eu, de sacanagem, catei o negócio e disse: ainda bem que eu não tenho que me preocupar com isso. Mas olha só que, né, que coisa, né? Essa questão da gente agir mediante a resposta do outro, né? E se a gente voltar para o assunto do Rito Charya, né, o que a gente mais faz é fazer o que todo mundo faz, né? Porque assim, se todo no mundo indo comendo, assim, se o nosso Natal é um Natal que da tradição da família brasileira é comer pernil assado, sei lá o que, todo mundo vai fazer, ninguém vai questionar. Assim, por quantos anos a gente começou a questionar que esse Natal Então, não era um... tem uma coisa mais complicada, né, Lu? No final de semana eu estava dando um curso de formação e a aula era exatamente sobre a Ayurveda. E aí eu falei algumas coisas e aí a pessoa me perguntou: ah, mas você faz isso todo dia? Eu disse: não. Né? Eu me observo para ver se naquele dia eu preciso fazer isso ou eu não preciso, né? Então vamos supor, um exemplo simples: raspar a língua. Eu preciso raspar a língua todo dia? Porque aí eu vou lá no espelho e coloco a minha língua para fora e ela tá rosinha, Não né? Não precisa, né? tem nenhum resíduo em cima dela, percebe? Não tem burra em cima da minha língua. Aí eu preciso raspar a língua? Não. Aí a pessoa fala assim: ah, mas todo dia você acorda e coloca óleo nas narinas? Eu disse: não, né? Eu primeiro me observo. Se eu sinto que as minhas vias respiratórias estão ressecadas, se a minha boca está ressecada, aí eu faço uma oleação. Mas Sim. o que acontece? As pessoas criam uma tabela. Então, todos os dias eu tenho que acordar, raspar a língua, colocar óleo na narina, nas orelhas e blá, blá, nos ouvidos e blá blá blá. Não, eu tenho que me observar. Só que o que é que eu falei para o pessoal no final de semana? Eu disse: bom, se observar dá trabalho. Por isso que as pessoas criam tabelas. E E aí eu faço sempre a mesma coisa todo dia. Não, e essas regras, né, que é o que acaba, as pessoas falam assim: ah, imagina, se eu vou fazer essa rotina, eu vou começar meu dia meio-dia, sei lá. A gente às vezes ouve, né? Eu mesma, a primeira vez que eu passei por uma consulta e o médico me deu a rotina, eu falei: caramba, né, mas se eu fizer tudo isso, que horas que eu vou fazer as coisas que tem que fazer? Mas, por quê? Porque a gente olha com um olhar extremamente crítico, crítico no sentido, não, às vezes nem é de questionar aquilo, mas de achar que tem que fazer num grau de perfeição que existe na nossa cabeça. Então, em vez de fazer uma prática de yoga
seja bom para você naquele momento e pode ser uma prática curtinha? Não, eu vou fazer uma prática que dura 1h30 e vai ser Ashtanga, Vinyasa Yoga, porque na minha cabeça é mais sei lá o quê, né? Se eu for fazer a rotina, eu vou ter que fazer a rotina com oleação completa, que não pode ser só os 5 pontos, não é oleação. Se eu não raspei a língua, não virei de ponta cabeça, né? Então quer dizer que não fiz a rotina e aí eu fico frustrada, que é o que a Bebê acabou de falar como prática de yoga. E a gente pode trazer essa mesma reflexão com a nossa prática de rotina. Então isso não vai levar a lugar nenhum, né? A gente não vai ficar mais frustrado, mais irritado, mais pé da vida. E observar, na verdade, nos liberta, né? Porque você decide. Mas isso É uma tudo foi escolha. feito para libertação, não para o aprisionamento, né? Porque aí você escolhe, né? Não, e um dado importante é que para você se observar, né, no contexto geral, seja na prática de yoga, seja na sua rotina diária, na aplicação do Ayurveda na sua vida, há uma necessidade de estudar. Uhum. Né? Eu acho que, além da gente falar do trabalho de se auto-observar, eu acho que, em primeiro lugar, o estudar, porque a gente fica super perdido, né? Como eu estou com os meus sentidos intoxicados, como eu estou cheio de ama, eu não tenho energia para poder observar, porque eu não tenho dados, eu preciso de um guru, eu preciso de um professor, eu preciso do médico que me aponte os lugares aonde eu tenho que observar as coisas, né? Porque eu não sei observar. Então, para tanto que a gente tem aqui no Sudashana, esse olhar de toda hora está oferecendo um estudo para a gente, né? Que nem o trabalho com a Lu é um estudo, ela não vai aplicar a terapia em você, você vai entender. O dia que você for passar por um terapeuta, né, professor? O dia que você for passar por um médico, você precisa saber se aquilo é coerente também, né? Você precisa ter experiência, ter sentido para poder fazer, né? Não, desculpa, foi que nem quando a gente estuda o yoga, né? A gente está fazendo a formação e a gente consegue ir numa aula e, pô, essa aula é boa ou essa aula não é boa. Senão, toda aula é uma aula em que você está ali sujeito, inclusive de receber uma orientação que às vezes não é boa, né, para você, e você achar que você tem que fazer aquilo, né? Então, acho que vai aumentando o seu senso de conhecimento e reconhecimento, vamos dizer assim, né? O que é bom ou não é bom para você também. Porque senão parece que tudo é o bom, que é né? bom e não é bom para você naquele momento, né? Esse é o problema, porque as pessoas, quando elas criam essas tabelas, é como se a gente fosse a mesma coisa o tempo todo. Né? No final de semana eu brinquei com isso, né? Eu não tenho nada contra nutricionista nem nada, né? Mas aí eu brinquei dessa forma. Eu falei assim, você vai na nutricionista e ela te passa uma tabela. Na segunda você come isso, na terça isso, na quarta isso, na quinta isso. Aí eu brinquei e falei, mas espera, você é a mesma pessoa sempre na segunda, terça, quarta, quinta? Não. O tempo, o clima é sempre o mesmo na segunda, terça, quarta, quinta? Não. Então, como é que você pode seguir essa sequência, essa tabela, né? Porque, assim, a pessoa vai dizer, na segunda-feira você tem que comer isso, 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 só que talvez esse isso não esteja compatível com o clima dessa segunda-feira. Uma hora vai estar calor, outra hora vai estar frio, uma hora vai estar úmido, outra hora vai estar seco. E aí como é que você pode seguir essa coisa de forma rígida? Né? Não tem como isso dar certo. Então eu tenho que observar. O clima está mais úmido, o clima está mais seco, o clima está mais quente, o clima está mais frio. E aí, diante desses 4, porque eu falei para eles que basicamente, né, dos 20 gunas que a gente tem, esses 4 basicamente são os mais importantes. Eu tenho que observar se está quente, se está frio, se está úmido ou se está seco. Se eu fizer essa pequena observação, eu já vou criar uma grande mudança.
Eu acho que Fala. são os mais fáceis a gente perceber, né? Os outros a gente exige, não é que são difíceis, mas exige treino, porque eles estão todos disponíveis para a gente perceber, mas a gente às vezes não consegue associar o Lé com o CRE, né? Então, é, até pegando esse gancho, a ideia também, né, do curso é vir mostrando assim, cada estação, o que, que vai acontecer, que tipo de coisa que estimula no seu corpo, que tipo de coisa que desestimula, né? E aí a gente vem, né, de uma coisa que é maior, né, vamos supor, algo que é maior no sentido de a gente olha para fora e sabe, né, se tá calor, se tá frio, a gente consegue perceber essas coisas. E aí vim trazendo depois para um ciclo mensal, depois vem para olhando para o dia, né? E aí depois dentro dos momentos, né, do cada dia. Pelo menos assim, quando a gente pega uma coisa que é mais palpável para trazer para uma coisa que às vezes é mais com mais detalhe, você entra a gente já no detalhe, fica mais difícil a gente compreender. Então a gente pega uma coisa maior e aí vem, então quer dizer que o verão é assim, quer dizer que o inverno é assim, quer dizer que meu corpo muda, né? E como muda, e é por isso que eu fico doente, é por isso que nesse momento eu fico melhor. Tem pessoas que ficam super felizes na primavera e tem gente que, nossa, fica horrível. Então, assim, não é a primavera que te deixa feliz ou triste, é a sua relação, é a relação desse corpo com o ambiente externo. E cada relação vai ser diferente, né? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa, né, que faça uma prática, né? E quando eu falo isso, eu não estou criticando, né? Eu estou só colocando um ponto, né? Quando uma pessoa, por exemplo, ela faz Ashtanga, ela faz a mesma coisa o tempo todo. E aí, assim, né, o que a gente observa segundo o Ayurveda? Né, que num tempo mais frio, eu deveria fazer uma prática mais intensa. E num tempo mais quente, eu deveria fazer uma prática menos intensa. No inverno, eu deveria fazer uma coisa mais dinâmica. E no verão, eu deveria fazer uma coisa mais estática. Então, se eu não tenho essa percepção, né, na minha prática de yoga, eu vou fazer sempre a mesma coisa em qualquer época do ano. E isso vai me trazer benefícios em um lado, né, em uma época, e não vai me trazer benefícios no outro lado, em outra época. Exato. Né? Exatamente. Então, se eu observo, né, a minha prática segundo o como está do lado de fora, e não só o como está do lado de fora, né, mas o como eu estou do lado de dentro também. Então vamos supor que eu esteja mais chateado. Que ele travou, né? Ele ia falar que estava mais chateado, ele ia falar das emoções. Mas é isso mesmo, né? Se eu estou com alguma coisa acontecendo na minha vida, né, Lu, que altera meu estado emocional, com certeza a alimentação também faz parte. Voltou. Acabou a força aqui em casa. Tá. Acabou de novo. Que beleza. Seu microfone tá com chiadeira. É que acabou a força aqui em casa. Tá, então eu acho que seu microfone tá fazendo bastante chiado. A gente te vê, mas o som. Dá para ouvir ou não? Dá pra ouvir, mas é muito barulho. Tá. Acho que ia entrar.
A Débora, totalmente normal de live no Mercúrio retrógrado. Toda. Osni, sai e entra. Melhor você sair e entrar de novo. Não adianta, acabou a força aqui em casa. Deu para entender? Acabou a força. Não tem eletricidade aqui em casa. Acabou. Eu vou sair, eu vou embora. Aí, ufa. Ai, adorei. O que a gente come agora, Lu, depois desse barulho todo? Não, então, eu ia te perguntar uma coisa, né? Assim, eu achei muito bacana o exemplo que vocês deram do verão, né? Que a gente seca, porque a gente desidrata, porque a gente vai lá na cerveja gelada, né? E, enfim, toma muito sol, pratica muito exercício. E aí, com essa secura, a gente vai prejudicar lá na frente, quando a gente entrar nas próximas estações, né? Exato. Qual seria, assim, em termos de alimentação, um erro que você percebe muito gritante no inverno, que a gente procura, que você vê que a gente faz? Olha, o que eu vejo, às vezes tem muita gente que faz jejum no inverno, né? Então, depende muito do corpo, depende muito do grau de nutrição que essa pessoa tem. Então, assim, às vezes a pessoa ela faz jejuns muito longos, né? Então, depende de novo, dessa capacidade de nutrição de tecido que essa pessoa tem. Às vezes, uma alimentação, né, vamos dizer assim, não tão nutritiva, né? Ela começa a inverter, começa a comer muita salada, coisa muito crua. Porque até o nosso fogo digestivo, ele tem, no inverno, quando está mais forte, ele até tem uma capacidade maior de digerir a salada, vamos dizer assim. Mas ela é fria, né? Então, assim, vai esfriar seu corpo. Não sei se faz muito sentido, por mais que você tenha uma capacidade de digerir melhor. Mas o que eu vejo normalmente assim, às vezes a pessoa está numa dieta, pensando muito especificamente numa dieta que ela usa, ou porque ela quer emagrecer, ou porque ela ouviu falar que aquela dieta é boa. Só que às vezes essa dieta ela está um pouco incompatível com o que está acontecendo como estação do ano, né? Então, assim, isso eu acho que é a maior confusão e acho que é a coisa mais difícil da gente conseguir explicar para a pessoa qual que é o impacto, né, daquela escolha durante daquele período. E alguns alimentos também, né? Então, assim, normalmente, quando essa pessoa está seguindo uma dieta, e às vezes ela vem numa consulta, a gente vai ter que esclarecer ou ter um entendimento, né? Se dá para, né, fazer um acompanhamento junto, dependendo do que ela está querendo fazer, se aceita algumas mudanças, né? E às vezes a gente consegue fazer alguma coisa em conjunto. Mas quando está muito discrepante, muito separado, às vezes é muito difícil. Mas às vezes é muito mais, às vezes, o pensamento que a pessoa tem em relação a um tipo do que ela acha que é bom ou ruim. Então, vou dar um Uma exemplo. crença limitante, né? Vamos dizer assim. Então, às vezes é aquilo que você aprendeu. E o Ayurveda, como ele não, ele desconstrói muito dessas coisas e não é algo. É que a gente às vezes aprendeu o Ayurveda de uma forma muito rígida, mas ele não é para ser assim, né? Então vou dar um exemplo assim, como é bem um exemplo do que eu uma vez eu tive que acompanhar, né, um processo. Uma pessoa que estava com uma doença de mal de Parkinson, jovem, né? E ela, sei lá, já tinha uns 10 anos que ela tinha sido diagnosticada e ela veio percebendo uma piora desse grau.
Só que durante esses 10 anos, ela só se alimentava de alimento cru, né? Então, porque disseram para ela que o alimento cru tem mais nutriente. E, de certa forma, quando você cozinha, assim, você vai perder um pouco, né, do nutriente. Mas uma pessoa que tem se ela está vivendo uma doença neurológica, pela visão do Ayurveda, você já está numa debilidade, né? Isso já está num grau de debilidade grande, que você já está atingindo os tecidos mais profundos. E só está acontecendo isso porque o seu Agni, né, a sua capacidade digestiva não tem condições de digerir aquilo mais, né? Então você tem que facilitar, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que trazer uma alimentação mais cozida, um tipo de alimento mais nutritivo, que vai ser mais compatível para nutrir aqueles tecidos mais profundos. Então, assim, estava completamente diferente daquilo que ela vinha praticando, né? E aquilo foi meio chocante para essa pessoa, assim, sabe? Porque ela falou assim, meu Deus, né? Então, quer dizer que eu mesmo posso ter piorado, né, a própria doença? Eu falei assim, eu não... Na hora, tipo assim, a chance é Sim, muito grande, sim, com né? De você certeza, né? ter Se a piorado, gente, né? se a gente é o que a gente digere e se, né, toda a nossa nutrição é que nutre a nossa vida, né? Como que esse corpo funciona? E Então, é isso. A máquina isso, vai desgastando, né, Lu? De só que quando você... operar no limite porque o que eu entendo é isso, né? O corpo, ele dá um jeito para seguir em Uhum, frente, né? uhum. Ele dá um jeito, mas uma hora você já não vai estar mais produzindo tudo que você produz e aí você vai ver o reflexo disso. Sim, e aí assim, e a pessoa, por não saber, por desconhecimento mesmo, né? A gente não, o que acontece dentro da medicina também, como é que você trata o Parkinson? Com medicação, né? A gente não vai falar de alimentação, né? A gente não, então, eu acho que assim, na medicina integrativa, agora já se fala, mas de uma maneira tradicional, às vezes a pessoa fica um pouco sem referência, porque ela tem um remédio, mas não sabe o que fazer direito, como que ela vai comer no dia a dia, que tipo de coisa que aquilo pode ou não melhorar, trazer mais qualidade de vida para ela, né? Então, a gente acaba, né, buscando, entre aspas, o que chama de medicina alternativa, para poder cuidar de certos aspectos que a medicina tradicional, às vezes, ela só está medicando e não está cuidando desse outro lado, né? Então, eu acho que esses são os pontos que eu mais pego, assim, quando tem discrepância. E a discrepância, na maioria das vezes, quando a pessoa chega para fazer uma consulta, e a grande maioria, quando não é uma doença crônica, e doença crônica grave, né? Mas quando ela tem uma doença repetitiva, crônica, que acontece todos os anos, e a pessoa às vezes nem percebe que acontece todos os anos na mesma época do ano. Aí, quando a gente vai conversando, a gente percebe que isso está muito ligado com, assim, com o rito Charya. Assim, o que você faz no verão para ter isso no outono? O que você faz no inverno para ter isso na primavera? Né? O que você faz na primavera para ter isso no verão? Né? Então, uma coisa está interligada na outra. Né? Então, e a gente não associa, né, a nossa saúde, né, com esses bons hábitos ou com esse respeito pelo corpo com o que está acontecendo na estação. Então, assim, a gente não é diferente da árvore que a gente vê do lado de fora. Né? A gente não é diferente dos animais que se movimentam do lado de fora. Né? Quando a gente fala de alimento, normalmente as pessoas falam, mas como que eu sei o que eu vou comer? Então, assim, você vai no supermercado e você vai ver o que está mais barato, né? Porque o que está mais barato é o que está nascendo agora, né? Então, assim, eu não vou comprar morango no verão, porque o morango no verão é um absurdo. Mas você pode encontrar morango no verão. Por quê? Porque as pessoas Não, cultivam dentro. que morango é esse que tá aí no verão? Então, mas Né? as pessoas cultivam em estufa e pode ser que você consiga encontrar um morango do verão e vai ser o ouro da cara. E aí você fala assim, a cara da riqueza, você vai lá e vai comprar um morango para, né, esnobar na cara que não estou comendo morango no verão, né? Mas aquilo não vai te fazer bem, porque o morango ele tem qualidades ou características que eles são para nutrir um corpo que precisa daquelas qualidades na época que ele nasce. Então, assim, a natureza ela vai te oferecer o alimento que vai nascer naquele momento, ele tá contrapondo o que está acontecendo no seu corpo em contato com a estação do ano.
né? Então quanto mais eu consumir alimento sazonal, mais o meu corpo vai se regulando, então ele vai se regulando naturalmente. Por que que o animal é mais difícil? A não ser o animal doméstico que fica comendo muita Ação. comida, muita ração, mas assim, dentro da natureza existe a seleção natural, obviamente, mas assim, os animais, eles tendem a estarem mais equilibrados, né? Por quê? Porque eles comem aquilo que a natureza oferece para eles e migram quando não existe, né? Principalmente os animais que são necessários de migração, né? O ser humano, a gente tem várias vantagens por ter a mente que a gente tem, então a gente constrói, consigo plantar, consigo cultivar, consigo armazenar, né? E aí, dentro desse processo de autoconsumo ou um consumo sem prestar muita atenção, a gente foi se afastando dessa sensibilidade que a natureza ela promove para a gente, né? Então, quanto mais eu vou voltando e vou me aproximando disso, a tendência é que meu corpo, que ele está fazendo essa flutuação, então cada estação, alguma coisa desce, alguma coisa sobe, alguma coisa desce. Então, assim, a gente está em movimento. Só que a natureza ela vai oferecer alguma coisa. Se eu estou declinando, a natureza vai me oferecer algo que está aqui, né? E vice-versa, né? Então, assim, é uma onda, né? Então, se eu como alguma coisa que está desincronizado disso, então se eu estou descendo, pode ser que aquele alimento que está desincronizado vai me fazer descer mais. E o inverso também, né? Se eu estou subindo, se tem algum elemento do meu corpo que está subindo, e eu se eu comer alguma coisa que não é dessa estação, pode ser que eu eleve É mais ainda. demais. E é daí que vem as sensações, né? Vou dar um exemplo, né? As famosas conjuntivites de outono, né? As ites de pele, né? Elas dão numa determinada época do ano. Por quê? Porque ao invés de eu contrapor, né, algo que já está se elevando no meu corpo, eu vou lá e como algo que vai promover mais aquilo. Então, meu corpo entra em desequilíbrio. Meu corpo está tentando se equilibrar, mas eu provoco o desequilíbrio. Eu não ajudo, né? Eu vou contra o meu corpo e aí me basto com o ato de remediar através dessa farmácia que a gente conhece por aí, né? Exato. Então, assim, o remédio, ele ajuda? Ajuda. Se a gente está num processo agudo, crítico, vai usar né, o remédio, a medicina está aí para isso. Só que a gente precisa ficar dependendo, ou codependendo desses produtos farmacêuticos, acho que não precisa. Se você por acaso, né, por algum motivo, né, viajei demais, né, às vezes é trabalho, a nossa vida ela tem momentos, né, então, sei lá, fiz uma Precisa se desgastar um pouco, mas se você é uma pessoa que sabe, né, fazendo a relação com o yoga referente ao brahmacharya, né, se eu consigo preservar minha energia para poder passar por períodos conturbados, seja de que razão, né, por motivo que for, eu tenho a minha reserva para poder aguentar aquilo, né? Mas a gente não, a gente sempre está no déficit, tá no déficit, tá, né? exato. Eu comentei isso em aula essa semana, assim, como as pessoas, quando vêm fazer a prática de yoga, as primeiras semanas, elas têm vários efeitos colaterais. Como, por exemplo, o excesso de sono após a prática. Aí eu coloco isso, você está regulando o seu corpo. Então, você que é uma pessoa que dorme mal, dorme muito e mal. Então, o corpo que está procurando se harmonizar, ele vai te obrigar a ter uma grande noite, uma grande tarde de sono, talvez. Sim. Entendeu? Para que você possa se recuperar. E eu acredito que o Ayurveda vai por esse mesmo caminho. Quer dizer, o Ayurveda, o corpo, né? Porque corpo. o Ayurveda é assim, tudo é isso. Exatamente. Então, só pegar um exemplo disso, né? Quando a gente fala do ciclo do ano, que a gente fala de passar por todas as estações, dentro dos textos a gente fala que o corpo humano, né, ele vai ficar mais forte no inverno e mais fraco no verão. E no inverno, o que acontece? Tudo que a natureza te oferece são alimentos que estão debaixo da terra, né? A gente não,
Então você vai batata doce, a maior parte das coisas elas estão debaixo da terra. Por quê? Porque tem mais elemento terra, né? E esse elemento terra que tem um sabor doce, que é o que vai construir meus tecidos. Então, esse sabor doce que o Osnir falou um pouco atrás, se você estimula demais o acne, então você precisa fazer uma contraposição com o sabor doce, que não é do doce de açúcar, mas o doce desses alimentos mais terrosos, vamos dizer assim, né? E você pega a beterraba, a cenoura, a batata doce, né? O sabor é mais adocicado, né? Então, esse sabor, ele tá diretamente ligado à construção dos nossos tecidos musculares e tecidos mais profundos. Então, por isso que dentro do Ayurveda a gente fala assim, dentro do inverno o seu corpo tende a ficar mais forte. Você está fortalecendo o seu corpo também com esse tipo de nutrição, também porque você está fazendo um processo de introspecção. E isso, se a gente associar com yoga, a gente está falando de um processo que é lunar, né? Então, durante o inverno, a gente está sobre regência lunar, não sobre regência solar, né? Então, todo o seu corpo está sendo nutrido. É como se você estivesse no estado de, vamos dizer assim, com sono profundo. Apesar de não estar, você está acordado e tal, mas é como se fosse a noite do ano, né? Há 6 meses de regência lunar, depois você tem 6 meses de regência solar. Nesses 6 meses de regência lunar é quando você constrói o seu corpo. Por quê? Porque você tem 6 meses que o seu corpo vai começar a enfraquecer. Então, se você não faz essa construção, esse fortalecimento durante esses 6 meses, nos próximos 6, você pode sim adoecer por vários motivos. Ou ter um corpo não forte o suficiente para aguentar um verão. Obviamente depende do verão do país onde você mora. No Brasil a gente tem diversos verões, né? Sim, Porque sim. no Nordeste está de um jeito, São Paulo é de um jeito, o Sul é de outro, né? Mas O inverno, fazendo um trocadilho, é o momento da engorda, pessoal. exato. Né? É o momento Não de deixa de ser. abastecer, porque a gente vai ter que gastar lá na frente. A gente vive tudo errado, tudo errado. Olha, realmente essa máquina é perfeita, né? Ela é perfeita. É perfeita, porque assim, se a gente, né, quando eu falo da explicação do Ritu Chara, a gente pode olhar esses 6 meses solares, 6 meses lunares, mas a gente pode compactar isso num dia e você vai ter, né, metade né, das 24 horas, né, vamos dizer assim lá, um tanto de horas com luz regido pelo Sol e um tanto de horas regido pela Lua, né? O que está acontecendo no seu corpo é o que acontece com a natureza nesses 6 meses, sabe? De regência solar, 6 meses de regência lunar. Não é diferente. A gente o ciclo, né, é o mesmo, né? Se a gente incluir a mulher, né, quando a gente fala do ciclo menstrual, é a mesma coisa. A gente vai ter aí a mulher ela tem várias camadas, né? A gente vai estar sujeito à camada da rotina, da sazonalidade, a gente tem a camada, né, do ciclo menstrual e aí a gente tem a camada do ciclo diário, né? Então a mulher ela está sujeita a 3 variações, né? Então não dá para a gente ficar bravo com a mulherada porque tem as variações, né, hormonais, e se a gente Porque nós aprende, somos fases, não tem que ficar bravo com a gente. não tem, Não. né? Mas o que a gente A gente pode aprender tá na fase ruim. Se você não ficar bonzinho com a gente, você se ferra. mas o que a gente pode aprender observando, lógico que observar essas camadas todas, né, a gente sintonizar nosso cérebro para poder observar todas essas camadas, leva um tempo. Mas quando a gente começa a aprender, falar deixa eu observar como é que funciona a estação, deixa eu observar como é que funciona, né, o mês que está ligado, né, com o ciclo lunar mesmo, né? A gente é regido, não é só o sol, né? Durante o mês a gente tem toda a regência lunar. Depois, deixa eu ver como que é o dia, né? Aí a gente vai aprendendo, né, olhar cada coisa, né? E se desvincular dessa rigidez de horário também, né? Então, assim, vamos dar um exemplo, vou voltar no morango, né? O morango, pra gente, no Brasil, ele dá no inverno, né? Uma pessoa que mora na Rússia, ela vai comer esse morango no verão. E Ah, aqui onde eu moro, ele nasce na primavera, né?
Então, essa fruta que é de inverno para nós, independendo de onde você está no planeta, ela vai acontecer em outras épocas. Por quê? Porque isso aí está ligado aos gunas e não, vamos dizer assim, o nome muda assim, da estação. Então, assim, a primavera, aqui onde eu moro, ela tem características que são similares ao verão na Rússia, que são similares ao nosso inverno. Então está muito mais vinculado aos gunas do que ao nome propriamente dito da E estação. dá para se aplicar em menor território, Sim, porque, assim, por exemplo, o clima daqui de Santo André em relação ao clima de São Paulo, em relação ao clima de Sorocaba, é né, são diferente. outros detalhes. Tem diferença. Ai, meu amor, que delícia! A gente passou um pouquinho, né, de que é 1 hora, né, de Passou um live. pouquinho de uma hora, porque a gente é assim, a gente fala, né? E aí a gente passa. Pessoal, fica aí o convite, né? Eu sempre coloco para o pessoal, eu não, né? Eu aprendi isso, que o yoga é para a serenidade da mente e o Ayurveda é para a saúde do corpo. E se tem uma coisa que a gente não sabe, é se observar. A gente não tem elemento suficiente para entender o que é uma autoobservação, né? E todo esse trabalho das tradições védicas, do Ayurveda, do Yoga e do Vedanta, como o professor Osnir sempre fala para a gente, a Lu também fala isso, falou o tempo todo, sobre não há separação, né? Então, você que é professor de yoga, você que pratica yoga, você precisa conhecer um pouco mais a tradição sobre o olhar do Do Ayurveda. Ayurveda. Assim como você também precisa conhecer o Vedanta, o Sankhya, você precisa ir conhecendo para ir fazendo melhor uso dessa tradição, né? Ela não conseguiu chegar até hoje aqui porque ela é uma coisa fraca, Uhum. porque ela é uma coisa da moda, porque ela é uma coisa mística. Não, é uma Não, ciência. Todas essas coisas que a gente falou, né, Lu, sim. que vocês falaram, é uma ciência. E o curso que a Lu vai trabalhar aqui com a gente, maravilhoso, né? É justamente para a gente conseguir entender, porque só é difícil porque você ainda não entendeu. Eu, né, aproveitar o convite, né, estender o convite, esclarecer também que esse curso é, não vai ser um curso assim, com aquelas listas, né? O que agora Dinacharya é assim, assim, assado, Ritucharya é assim, assim, assado. A ideia aqui é explicar como é que funciona a sua digestão, né? E a sua digestão, que é única, né? Como é que você, em relação ao em contato com a estação, como é que funciona, né? E por que tem diferença, né? E aí a gente vai fazer uma investigação do que provoca, o que se eleva, o que diminui. E isso tudo, né, quando a gente fala em ciência, né, a gente fala que digestão, ela é bioquímico, é química, né? Eu estudo com o Vaidya, que ele fala bastante disso, né? Ele fala assim, a digestão, ela é um processo químico. Como a gente não associa isso a gente esquece das aulas de química, né? E aí a gente entra para o Ayurveda e às vezes entra para o Ayurveda com um olhar muito místico, que tem o seu misticismo, tem a sua beleza, vamos dizer, no sentido de todo o processo mitológico, né? Mas tudo isso, mesmo o processo mitológico, né? O que ele está explicando ali ainda está a ciência por trás, né? Então, o que está ali por trás daquela história que está te contando, né, como é que funcionam as coisas, né? Então, assim, a gente vai falar sobre alimento compatível, a gente vai falar sobre capacidade digestiva, né? E como que isso acontece dentro do corpo, qual que é a função, né? Os estágios, né, de digestão, por que que a gente vai se comer de um determinado jeito, o que que acontece, se comer de outro, o que que você estimula ali, mas sempre com um olhar assim do o que é que está por trás da regra, né? Qual que é a influência do Sol, da Lua, da rotação da Terra, como que isso impacta no meu corpo, né? E que na maioria das vezes a gente não consegue associar uma coisa com a outra. Não, eu mesma, assim, nunca. É interessante, né, que a gente não olha por alguns olhares ali, né? A gente é tão fácil entrar no seu automático e ver as coisas sempre desse jeito, né? Opa!
Não E é... a, e a ideia é até desmistificar o dosha mesmo, né? Porque assim, quando a gente fala em pita, o que que é pita? Aí o pessoal fala assim, pita é elemento água e fogo. Mas o que que é esse água e fogo? Né? O que que é Agni? Agni é fogo. Mas onde está esse fogo? Como que esse fogo está onde do seu corpo? Como que ele se manifesta, né? Do que ele vive? Onde ele está? Como ele, Como se como ele dorme? reproduz. Como se reproduz? O que come? O Agni Né? come você se você não se cuidar. Então, a gente às vezes escuta um termo e sai repetindo aquele termo e não sabe direito né, o que que essa mana vai, né? O que de onde que está isso no meu corpo, né? Então, quer dizer Inclusive isso, né? Muitas pessoas me perguntaram, mas eu vou entender, né? Por causa dos termos. Então, a gente tem uma questão sobre os termos a ser discutido dentro do curso. Que tem gente que tem aversão e tem gente que acha que saber os termos dá a impressão de que você entendeu tudo, né? Então, é realmente sair para o autoconhecimento, né? Esse conhecimento para você se perceber. E a gente poder, inclusive, fazer outras lives onde a Lu possa responder as perguntas, porque aqui nessa live a gente só ficou blá, 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 blá. E, gente, se você está entrando agora, foi hilária a hora que caiu a luz e o Osni ficou falando, caiu a luz! e chiando, né? Uma loucura, uma loucura, uma loucura. Tá bom. Lu, eu acho que a gente precisa encerrar agora, Tá né, bom. Amada? Sim. Eu te cortei ou não? Não te cortei, Não, não. não. Não cortei, não cortei. Eu queria agradecer por demais, porque como a palavra estava com os dois, eu não podia ficar falando oi, 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 mas eu vi um monte de gente que faz tempo que eu não vejo aí. E é muito bom a gente poder ter essa aproximação de novo. Lembrando vocês que segunda-feira agora começa o curso com a Lu. São 4 encontros, né? Essa primeira abordagem, desculpa, 4 módulos. Lu, quer falar sobre isso rapidinho? Começa agora nessa segunda-feira, no horário de vocês, vai ser às 20h30, às 21h45. Tem uma duração uma vez por semana, toda segunda-feira. E aí tem uma duração prevista para 4 meses. Então quer dizer que mais ou menos dia 18 de dezembro tá para acabar. Vai depender também do ritmo do curso, mas a princípio dia 18 de dezembro, começa dia 28 de agosto e termina dia 18, se não me engano, para dar os 4 meses. Mas a ideia é a gente navegar, né? Por esses assuntos que a gente falou do Ayurveda, mas uma forma de desmistificar e promover a sua diária, né? A gente entender como o nosso corpo funciona. Legal. Se você quiser participar, entre em contato aqui com a gente, que as meninas orientam vocês direitinho. A gente vai ter, não perca, uma aula aberta de grátis. Você vai perder? Dia 30, quarta-feira, a gente tem a aula aberta do professor Osnir no grupo chamado Sadhana, que é um grupo que já existe aqui, acabaram de terminar a leitura do Yoga Sutras, e agora vamos iniciar a leitura do Bhagavad Gita, e você é convidado para participar dessa primeira aula. Tem que entrar em contato com a gente, porque essa aula vai ser pelo Zoom, ela é aberta, vai ser pelo Zoom, então você precisa vir e entrar em contato com a gente para se inscrever. E eu espero todo mundo aí entrando em contato para se inscrever para o curso da Lu. Né, Lu? Sim. Espero vocês Querida, lá, hein, gente. Tchau. Se tiver um mantra, o professor saiu no meio. Delícia. Tá bom. Estou, gente. Não é para tomar vinho. Não é para tomar cerveja. Tá? Entenderam o recado? Se tiver friozinho, até pode. Então pode que tá friozinho, gente. Fui que eu vou tomar o meu. Tchau. Tchau.